Olá pessoal, sou o professor Leandro Menezes, professor de artes, e hoje nós iremos falar sobre a arte egípcia, certo? O conteúdo estudado no dia de hoje será sobre a arte egípcia, certo? Para começarmos, vamos fazer uma pequena introdução, né, sobre a arte egípcia. A Idade Antiga, ela iniciou por volta de 4000 antes de Cristo, com a invenção da escrita. Nós sabemos que a pré-história, né, ela finaliza com a invenção da escrita, inicia um novo período na história chamado Idade Antiga, né, no qual o homem irá utilizar da escrita para registrar e se expressar, ok? O período ele é marcado por intensas diferenças culturais entre uma época e outra. Nós iremos ver que intensas diferenças acontecerão no período, né, que marcarão a época ao qual diversos movimentos artísticos estarão inseridos, que nós iremos estudar a partir de hoje, ok? As civilizações da época contavam com uma organização complexa e desenvolveram um notável progresso nas artes e na ciência. A gente vai ver que as civilizações da época, né, as grandes civilizações da Idade Antiga, elas vão contar com organizações complexas, né, vão desenvolver notáveis progressos, tanto para a arte quanto para a ciência, ok? Entre as mais desenvolvidas, né, que eu poderia citar na aula de hoje, seria a China, a Índia, o Oriente Médio, a Grécia e Roma, né, civilizações que deixam um legado grandioso para todas as outras civilizações, né? A maneira principalmente de fazer arte delas, de cada uma, é única e especial, certo? Possui características próprias que nós iremos aprender no decorrer das nossas aulas, ok? Falando do Egito, nós temos que entender o seguinte: as obras de grandes proporções, ou seja, o Egito, é característica do Egito essas obras de grandes proporções, né? Monumentos arquitetônicos grandiosos, né? Que permeiam a história da civilização egípcia, certo? Representação da hierarquia das classes, nós vamos entender que o faraó, sua família, certo? Eles serão representados, eles terão uma representação maior dentro da arte egípcia, não só da arte egípcia, mas no momento, dentro da arte egípcia, a gente vai ver a figura do faraó, né, com uma representação maior, né, a gente vai conseguir identificar com maior facilidade quem seria o faraó dentro desse contexto artístico, certo? Encontrado no Egito. Aí seriam quais outras pinturas nós poderíamos encontrar no Egito? Nós poderíamos encontrar deuses e cenas do cotidiano, presença de animais e a representação de seres homórficos, que eram as divindades egípcias que tinham formas de animais. Ok, pessoal? Vamos lá. O povo egípcio, ele era profundamente influenciado pelas tradições religiosas e mágicas, ou seja, existia uma crença para cada feito artístico dos egípcios, certo? Nós vamos perceber que eles eram profundamente influenciados pelas tradições, ok? Ou seja, grande parte da arte egípcia se encontra nas tumbas, né? Nós temos que entender que a arte egípcia, já de antemão, ela era feita para a vida após a morte. A gente vai ver que toda a arte egípcia ela era pensada para essa vida após a morte, certo? Então, a maior parte dessas artes, elas serão encontradas nas tumbas, ok? Porque esse povo dá muita importância, como eu coloquei aí no slide de vocês, à continuação da vida após a morte. Então, automaticamente, a gente vai perceber que grande parte, né, a maior parte da arte egípcia era feita pensando na vida após a morte, ok? E aí nós vamos entender que as cenas figurativas recriavam situações, né? Esses murais encontrados nessas tumbas, nessas pirâmides, nessas esfinges, elas recriavam situações cotidianas, certo? Terrena do faraó, da sua família, certo? Para que quando, né, após a morte, ele pudesse lembrar dela, né? Após essa morte dele, ele pudesse recordar, relembrar de como era a sua vida. Então, a importância de se pintar dentro dessas tumbas, certo? Nós teremos também cenas de colheita, cenas de caçada de animais, de pesca, dentre outras cenas que foram encontradas dentro dessas tumbas. Mas, as mais importantes que temos que ter muita atenção na aula de hoje é sobre o cotidiano do faraó, certo? E aí vamos lá. A arte egípcia.
nós temos que entender que uma das principais civilizações da antiguidade, né, vai ser formada pelos egípcios, certo? Um povo muito inteligente, né, que construiu e marcou, de certa forma, na arte, na cultura, certo? Pelos seus feitos, pelas suas grandes realizações, né? A gente vai entender que a religião era a base, certo, da civilização egípcia, certo? A religião era muito importante, como eu falei a vocês, tinha um caráter muito importante, principalmente dentro da arte, e a grande importância da vida após a morte. Como eu já falei também, eles pensavam, a arte era feita pensando na vida após a morte, que é o que eu vou explicar e que eu desejo que vocês possam entender nessa aula de hoje, né? O nosso principal objetivo é entender essa questão da religiosidade dentro da arte egípcia, essa grande importância da vida após a morte, né? Esses feitos pensando nisso, ok? E aí nós vamos ter como as principais características da arquitetura, certo? Vamos começar pela arquitetura, porque quando pensamos no Egito, vem logo em nossa mente as grandes arquiteturas, ok? Então, primeira característica, solidez e durabilidade, né? Nós observamos que as construções egípcias, né, assim como também na Grécia, em Roma, né, em outros períodos da história, elas duram, né, a durabilidade com que elas eram pensadas ao fazer, eram para ser eternas, como o segundo ponto aí diz, o sentimento de eternidade, ou seja, era para durar para sempre. Elas eram feitas com esse intuito de serem eternas, ter uma durabilidade gigantesca, né? Elas atravessam séculos, apesar dos fenômenos naturais, né, que influenciam, mas elas se encontram, de certa forma, vamos dizer assim, intactas, né, na sua construção, na sua estrutura, certo? Então a gente tem que entender que a característica durabilidade e sentimento de eternidade era muito forte dentro da arte egípcia, ok? E aí nós vamos ter os aspectos misteriosos e impenetrável, né? Nós sabemos que existem ainda pirâmides que não foram, o homem não conseguiu adentrar ainda. Nós temos pirâmides, que possuem aspectos misteriosos, né? Nós sabemos que essas construções, característica dela o mistério, né? Esse sentimento de desconhecido que nos indaga a querer conhecer, a estudar, a pesquisar, saber sobre essas construções, ok? E aí nós temos as construções mais famosas do Egito, certo? Que é as pirâmides de Gizé, certo? Esse complexo aí de 3 pirâmides que irão formar as pirâmides de Gizé, certo? E aí qual era o objetivo dessas pirâmides, professor? Quais eram os objetivos? Preservar o corpo sagrado da decomposição. Prestem atenção, a principal função dessas pirâmides era preservar o corpo do faraó, certo? Para que ele não fosse violado, para que ele não fosse profanado, porque ele acreditava, tinha a crença que ele iria fazer uso desse corpo. Então, por isso, o principal objetivo era preservar esse corpo do faraó, ok? E aí acreditava que o corpo tinha que ser preservado até o fim, para que a alma pudesse continuar vivendo, né, após a morte, certo? Então havia essa crença, tem que preservar, não pode ser profanado. Era pensado, né, era idealizada essa pirâmide pensando no guardar, né, no armazenamento do corpo do faraó para que ele não fosse violado, né, certo? Para que ele não fosse profanado e assim a sua alma não pudesse, né, continuar vivendo, ok? E aí nós temos, eu trouxe as pirâmides de Gizé, né? A pirâmide é um tipo de construção que proliferou no Egito, muito mais do que pensa em alguns lugares da Terra também, certo? As pirâmides do Egito são os mais apoteóticos e emblemáticos monumentos, certo? Dessa civilização, em particular as 3 pirâmides de Gizé, né? Nós vamos ter a pirâmide de Quéops, Quefren e Miquerinos, certo? As 3 pirâmides voltadas para os grandes faraós, certo? E aí, cuja construção remota a maioria dos estudiosos no período denominado por Antigo Egito, né? A gente vai ter aí essas 3 pirâmides que formam esse complexo de Gizé, que irão ser feitas para os faraós, certo? Os faraós Quéops, Quefren e Miquerinos,
ok? E aí estão as 3 pirâmides, certo? Certo? Nós temos as 3 pirâmides, que de certa forma são os principais feitos artísticos, né? Um dos principais feitos encontrados no Egito. Ok, queridos? Nós vamos ter essas 3 pirâmides aí como representação da arquitetura no Egito. Mas não serão só elas, nós teremos outras, ok? E aí ele vem falar, aí eu coloquei o seguinte para vocês. Nos escritos das pirâmides gravados durante o Império Antigo, um texto destinado ao faraó estava na sua pirâmide, o que indica que a função dela era contar a essência do faraó por toda a eternidade. Segundo o texto, o faraó ressuscitaria e ascenderia os céus para viver eternamente entre os deuses, certo? Transformando-se em estrelas. Então, dentro dessas pirâmides era pintado, era esculpido, né, a vida do faraó, certo? A vida dele era contada dentro dessas pirâmides, certo? E essa função de contar a essência do faraó que estaria presente e eternizada dentro desses monumentos, certo? A pirâmide, ela mostra em sua época o grande conhecimento dos técnicos egípcios e a organização necessária para erguer tais monumentos em meios, certo, a tão grande amplitude. Essas técnicas utilizadas por eles em meio à dimensão, ao tamanho, certo, à extensão destes monumentos. A verdade é que não se sabe ao certo como foram construídas, certo, as pirâmides, pois não há documento da época, né, isto é, evidências claras que afirmem como elas eram construídas, certo? Nós não sabemos ao certo como elas foram construídas, mas podemos ter certeza que existiam técnicas, né, que foram utilizadas e que permitiram que esses monumentos ultrapassassem séculos, certo? E aí nós temos que entender também o seguinte, que as construções arquitetônicas, elas não eram suficientes, né, para a preservação da imagem. Né? A gente vai ver também que a imagem do rei deveria ser preservada através da escultura. As imagens não eram suficientes, então as esculturas ela também terão um papel fundamental dentro da arte egípcia, certo? Para garantir a vida eterna, para garantir esse contar dessa história desse faraó, ok? Inicialmente, os ritos eram reservados aos monarcas, como eu falei a vocês, aos faraós, mas com o passar do tempo, os nobres da casa, né, real passaram a ter túmulos menores, né, que eu irei apresentar a vocês esses túmulos também. Né. A início, só os monarcas, mas depois também as suas famílias, e outros túmulos também surgirão no decorrer da história do Egito, certo? E aí a escultura, nós vamos ter os sarcófagos, que tinham um papel fundamental dentro da arte egípcia, certo? Os antigos egípcios tinham a necessidade de acreditar, na verdade, eles acreditavam na vida após a morte, né? E a ideia de conservar o corpo era a principal função da arte egípcia, certo? Dos monumentos, dessas construções, desses sarcófagos, dessas pirâmides, desses hipogeus, dessas mastabas que nós iremos conhecer mais à frente. Então, o sarcófago ele tinha como objetivo preservar o corpo do faraó, ok? Vamos lá. Na escultura, nós temos algumas características peculiares para homens e para mulheres, certo? E também algumas técnicas que eram notadas, né? Alguns gestos que eram notados e vistos como técnicas utilizadas por ele. Na arte da escultura, regras rígidas deveriam ser seguidas. Homens eram mais escuros do que as mulheres, certo? Eram retratados em cores mais escuras do que as mulheres. As mãos das figuras deveriam estar sempre nos joelhos, certo? Ao sentar em forma ereta, mostrando severidade, certo? Seriedade. E cada deus tinha sua regra específica de serem representados. Então, né, os deuses, a mitologia, né, eles tinham uma importância, né, muito grande dentro da arte também egípcia, e cada um tinha a sua maneira de ser representado, ok?
A figura masculina se mostrava sentada, com joelhos rígidos e com braços cruzados em cima deles. Os olhos eram embutidos e a boca aberta, como vocês podem olhar aí, eu coloquei, né, uma imagem que vocês vão poder estar observando essa posição, né, essa rigidez que eram demonstrada a partir da escultura egípcia, certo? E já a figura da mulher era sempre se mostrar de joelho, as mãos em cima dos joelhos, certo? Que eram características para ambos, né? Tanto para mulheres quanto para homens, e o que diferenciaria seria as cores que seriam utilizadas nessas esculturas, ok? E aí a esfinge, né? A esfinge de Gizé é a mais famosa de toda a história, certo? Nós vamos ver que a esfinge é uma imagem mitológica, ok? Do Egito Antigo, tida como um leão estendido. Se vocês olharem nessa esfinge, ela lembra um leão estendido, com associações sacras, certo? O corpo de leão e a cabeça de poder do ser humano, geralmente de um faraó, ok? Historiadores afirmam que a esfinge pode ter sido importada da cultura grega, ok? As esfinges eram colocadas à frente, certo, das pirâmides, com a crença de espantar os maus espíritos, de proteger, certo, esses túmulos, essas tumbas, certo? Então as esfinges tinham essa característica de proteção, de espantar os espíritos, certo? De proteger as tumbas do faraó. E aí ela tinha o corpo de leão e a cabeça de poder, ou seja, a cabeça de um ser humano, geralmente o faraó, ok? E aí eu botei mais uma vez para vocês olharem melhor, certo? Observarem melhor esta imagem. E aí a gente vai ver, a esfinge representa corpo de leão, como eu acabei de falar, força, e cabeça humana, que seria o quê? Sabedoria. Eram colocadas na entrada do templo para afastar os maus espíritos, certo? Como eu acabei de falar anteriormente, certo? E aí agora nós iremos falar sobre a pintura egípcia, certo? Na pintura egípcia nós teríamos algumas características importantes que vocês precisam estarem atentos. Nós teremos a ausência de 3 dimensões, né? Nós temos que entender que havia falta dessas 3 dimensões, a gente não conseguiria observar essas 3 dimensões dentro da pintura egípcia, né? A gente conseguia enxergar em um único plano frontal, a gente não conseguiria enxergar as 3 dimensões da pintura egípcia, certo? Nós temos a ignorância da profundidade, ou seja, as técnicas de profundidade, nós não iremos encontrar essa continuidade pós-cena, né, que nós vamos encontrar em alguns movimentos artísticos mais à frente, mas que a pintura egípcia, eles não dominavam essas técnicas, eles não tinham, né, essas técnicas de profundidade. Como eu já falei, elas eram pintadas em um único plano. Você conseguiria enxergar as 3 dimensões em um único plano, que é uma característica muito importante da pintura egípcia, certo? E aí o colorido, né, a tinta lisa, sem claro e escuro e sem indicação de relevo, né? Como já falei, sem essa indicação de profundidade, sem essa alternância de cor, isso não era uma característica da pintura egípcia. A ideia principal aí era passar a mensagem, mostrar o que de fato queria ser representado nas pinturas egípcias, certo? O faraó, a sua vida, as suas atitudes cotidianas, né? Os feitos do faraó. Esse era o objetivo principal das pinturas egípcias, certo? E aí nós vamos entender sobre a hierarquia da pintura, certo? Que era o que, professor? Ou seja, as pessoas, né, vamos dizer assim, os faraós, a sua família, certo? Eles eram representados maiores do que as demais pessoas, certo? Ou seja, a ordem de grandeza, o rei, a mulher, o sacerdote, os soldados e o povo eram diferentes, certo? Então a gente vai perceber, quando a gente olhar uma pintura egípcia, certo? A gente vai perceber que o faraó, sua esposa, né, o rei, o sacerdote, eles serão pintados de maneira diferente, certo, pessoal? Então, só recapitulando, né, o que já estudamos até o momento, né, nós começamos falando sobre
a importância da arte egípcia, certo? Que da importância do início da Idade Antiga, que vai se iniciar após, né, o surgimento da escrita. Nós teremos civilizações importantes, certo? Como citei, Grécia, Roma, Oriente Médio, China, Índia, que irão marcar certo período. Nós vimos também que algumas características, certo, dentro da pintura egípcia, dentro da arquitetura, né, a durabilidade, né, as funções de ultrapassar tempo, né, de eternidade, e principalmente vimos também que elas tinham objetivos específicos dentro da vida do faraó, que era a ideia de não profanar o corpo, não permitir que esse corpo fosse profanado. E vimos também as esfinges, né, as esfinges, os seus objetivos, e a sua função, melhor dizendo, e também o complexo aí de pirâmides, das pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Miquelin, certo? Ok, então hoje nós paramos aqui e damos continuidade numa próxima videoaula, certo?